E primeiro eu vou comentar sobre o que o Vinícius Júnior falou sobre essa vitória da seleção brasileira. Sobre essa primeira fase da seleção brasileira. Né? O Vini Júnior, vamos lá, sem dúvida foi nosso jogo mais correto dentro da competição. A primeira fase serve para isso. Fizemos 2 jogos muito bons. Os 2 últimos jogos fizemos muito bons. Onde eleva a confiança um pouco para o próximo jogo. Depois que o Brasil venceu o Haiti, no vídeo que eu fiz de análise sobre a vitória contra o Haiti, eu falei muito sobre confiança. Principalmente, como eu disse lá aqui no início deste vídeo, depois do jogo contra Marrocos, que aí teve, assim, foi uma crítica, teve uma pressão muito grande em cima dos jogadores pelo primeiro tempo que fizeram, e o jogo do Haiti e o jogo contra a Escócia serviriam, né, dentro de um cronograma de Copa do Mundo, como funciona a Copa do Mundo, né, esses 2 jogos seguintes serviriam para dar confiança, porque, né, normalmente a gente espera que o Brasil fosse vencer esses 2 jogos assim como venceu. E venceu bem, 3 gols em cada, 6 gols, fez saldo de gol, conseguiu passar em primeiro lugar, fez o script. Então esses 2 jogos, assim como o Vinícius Júnior destacou, né, serviriam justamente para poder dar confiança a esse grupo de jogadores. Gol da República Tcheca. Não, do México. O Ochoa tá em campo, que foda. 6ª Copa do Ochoa, muito maneiro. E jogando, tá? Não apenas no banco, que ele tá dentro de jogo. E o Vinícius Júnior falar de confiança não é para menos também, porque esses jogos serviriam justamente para isso, dentro de um cronograma de evolução numa Copa do Mundo, principalmente num contexto que o Ancelotti assumiu num fim de ciclo, né, com pouco tempo de trabalho, sem uma equipe definida, né? E esses 2 jogos serviriam para isso, para dar cancha, né, e desenvolver a seleção brasileira para ao longo do Mundial. Eu vou comentar aqui o que o Ancelotti disse sobre o Vinícius Júnior, porque já que a gente está falando dele, e da importância do Vinícius Júnior para a seleção brasileira. A atuação do Vinícius Júnior, segundo o Carlo Ancelotti, é satisfatório porque não tinha dúvida de como ele poderia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele, é uma honra jogar com a seleção. Ele está indo muito bem. Também fez gol de cabeça, que é muito raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini. Para mim, Vini é um top. Vini é um dos melhores do mundo, obviamente. E não é à toa, o Ancelotti está certo. Isso ele falou na coletiva de imprensa após a vitória contra a Escócia e destacou a importância que o Vinícius Júnior tem para a seleção brasileira e também colocando o Vini Júnior no patamar mais alto do futebol mundial, né? Um dos melhores do mundo, obviamente. Assim como Messi, Cristiano Ronaldo, e Mbappé, Haaland, todos esses jogadores brilharam na Copa até aqui, um com 5 gols, outro com 4, outro com 3. O Vinícius Júnior mantém essa média e também chega ao seu 4º gol e também chega ali definindo o jogo para a seleção brasileira, assumindo a responsabilidade, se colocando ali, se confirmando como uma referência técnica do Brasil e também como mais um líder da seleção brasileira em campo, porque não é apenas a maneira como ele joga, mas a maneira como ele se comporta dentro de campo, colocando-se como um líder para os outros jogadores, né? Vinícius Júnior, multicampeão na carreira onde passam no Real Madrid e tal, no Flamengo, e tem aí uma carreira já consolidada na Europa e é uma referência, para além da técnica, também uma referência dentro de campo, para poder trazer tranquilidade e comandar a seleção brasileira. Vinícius Júnior, mais uma referência técnica, está crescendo no momento certo e o Brasil precisa muito dele. Ele sabe disso, assim como ele falou no jogo passado, após a vitória contra o Haiti. Ele sabe que o Brasil vai estar bem. É a seleção brasileira. Então, o Vinícius Júnior, ele é essa referência técnica do Brasil e graças ao trabalho que o Ancelotti tem feito de deixá-lo mais à vontade em campo, o Vinícius Júnior consegue jogar mais inteiro quando ele recebe a bola. Não é apenas questão de voltar para marcar ou não. O Vinícius Júnior ele participa da marcação do Brasil, da seleção brasileira. Não, obviamente, como o Ryan do outro lado, que vai ponta a ponta, né? Praticamente corre muito o Ryan. Mas o Vinícius Júnior, ele quando recebe a bola, ele tá com a respiração em dia, ele tá tranquilo para poder correr, não tá desgastado. Então, quando ele recebe a bola, ele tá inteiro para poder fazer
as suas jogadas, conseguir chegar ao gol do adversário, da seleção adversária e criar mais uma jogada de perigo para o Brasil. Vinícius Júnior, como o Ancelotti disse, é um dos tops do futebol mundial. Como eu disse também, eu vou trazer aqui os números do Vinícius Júnior, a referência técnica do Brasil. Os números do Vinícius Júnior pela seleção brasileira, e são números importantíssimos, porque ele é o artilheiro do ciclo da Copa atual, né? Desde 2022, da Copa do Catar. Ele tem 11 gols, ele é o artilheiro desse ciclo. E aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, a discussão se o Vinícius Júnior é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Assim como eu comentei no último jogo, né, na repercussão do último jogo, a gente tem que afirmar, mais uma vez, que ele é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Ninguém joga mais que o Vinícius Júnior, ninguém atua, ninguém é mais perigoso, ninguém é mais importante, ninguém cria mais ações de jogo com o Vinícius Júnior do que o Vinícius Júnior pela seleção brasileira na Copa do Mundo e nesse último ciclo, né? A Copa do Mundo tem confirmado essa grande fase que o Vinícius Júnior tem na Copa com a camisa da seleção brasileira. Então o Vinícius Júnior, ele é o artilheiro desse ciclo, 11 gols, e aí nesse último jogo chegou ao terceiro, assim, a esse terceiro jogo, ele chegou a 4 gols, né? Um jogador não marcava nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas desde 2002. Não é? 2002, Ronaldo e Rivaldo fizeram gols ali nas 3 primeiras partidas na fase de grupos, que foram contra a Turquia, Costa Rica e China. E também Jairzinho na Copa de 70 também fez. Então, o Vinícius Júnior entra nesse seleto grupo de jogadores que fez gols nas 3 primeiras partidas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Jairzinho, inclusive, fez gols em todos os jogos, né? O único, em todos os jogos de uma mesma Copa. E ele tá lá naquele panteão sagrado sozinho. Depois, Romário, em 94, também fez gol nos 3 primeiros jogos. Então, Jairzinho, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002. E no jogo de hoje, o Vinícius Júnior teve 55 ações com a bola. O Ryan foi um dos que mais chegou próximo, com 43 ou 42, se eu não me engano. E o Vinícius Júnior, para você ver a importância dele em campo, o volume de jogo que ele imprime, o volume de jogo que ele cria para a seleção brasileira, né? Inclusive em momentos de aperto, para escapar, para poder dar mais tranquilidade, para dar um respiro para o sistema defensivo. Vinícius Júnior desponta, claro, obviamente, como a referência da seleção brasileira e é o grande destaque do Brasil e, inclusive, da Copa, um dos maiores destaques da Copa do Mundo neste momento, nessa primeira fase. Bom, tá aí a fala do Vinícius Júnior sobre os números. Mais uma vez, o Vinícius Júnior, ele diz: não estou preocupado com os números e sim de fazer meu trabalho melhor possível. Hoje teve até gol de cabeça, que eu tinha prometido para o Mister que faria. Ele falou que era meio que impossível, que me pagaria um presente. Então vou esperar, porque são coisas que são marcas importantes e tenho que ficar feliz, mas com pés no chão. Aí tem essa brincadeira que ele fez com o Ancelotti. O Ancelotti, inclusive, comentou na coletiva, como a gente viu, que é uma dificuldade do Vinícius Júnior fazer gol de cabeça. E ele aí, mais uma vez, brinca com o Ancelotti, dizendo que fez aí uma brincadeira, uma aposta, alguma coisa assim, porque ele faria um gol de cabeça. E fez, né? No excelente passe, assistência do Bruno Guimarães.